digitais com acesso seguro aos dados onde quer que esteja. CBN Campinas. São 9h52. A gente conversa agora ao vivo com o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, que agora há pouco também já vai para um mutirão de enfrentamento à dengue aqui na cidade, assim como outros que já vinham sendo feitos em Campinas. E saiu o decreto estadual de emergência em relação à dengue, e a gente vai entender agora com o secretário o que na prática pode mudar ou melhorar para o enfrentamento da doença aqui na cidade. Secretário, um bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos, bom dia Carolina. Secretário, quando se decreta o estado de emergência, o que municípios como Campinas podem contar agora no enfrentamento à doença? Bom, particularmente ainda eu não consegui acessar o decreto e eu não sei exatamente quais as condições que eles levaram para fazer o decreto de emergência. Então eu até tentei procurar o decreto de emergência, mas eu não tive acesso a esses dados, o que fica difícil para mim comentar. O que posso comentar nesse momento é a situação de Campinas. Isso eu acho que a gente pode fazer um comentário nesse momento atual. Nós estamos assim equilibrados em relação a todos os centros de saúde, que claramente está atendendo mais de 90% dos casos. As UPAs e os hospitais também estão equilibrados, as UPAs têm nos ajudado muito, os hospitais, felizmente, porque ele tem que ter um outro tipo de perfil para atendimento, as pessoas estão procurando pouco os hospitais, o que é bom, e nós, nesse momento, eu não vejo motivo da gente fazer o decreto. Eu vi na reportagem que saiu sobre a emergência, sobre 300 casos a cada 100 mil habitantes, e eu particularmente não consigo exatamente, acho que esses dados aí não são justificáveis para você fazer um decreto de emergência. Na verdade, eu imagino que a gente faça um decreto de emergência quando as situações elas estão em desequilíbrio, você não está estruturado para enfrentar essa diversidade. Eu acho que isso, na verdade, não, particularmente eu acredito que Campinas, nesse momento, esteja bastante preparada para esse momento atual. Pode ser até que pior, espero que não, mas nós particularmente estamos preparados. Lembrar que nós estamos falando sobre a dengue há mais de 4 meses. Campinas, há mais de 4 meses, nós já estávamos falando sobre isso. Nos preparamos, fizemos inúmeros mutirões. Hoje, novo mutirão no Cemitério da Saudade. E particularmente, nós estamos nos preparando para isso. Agora, se ela secretário, não vier nessa força toda, felizmente é porque nós nos preparamos. O senhor acha que tem feito as ações necessárias, mas o senhor, eu gostaria até de perguntar, se acha realmente que essas ações são mesmo suficientes, as medidas estão sendo, que a cidade tem enfrentado bem a situação? Porque assim, o município representa 10% dos casos e a evolução no registro tem sido muito alta, né? Não tem chance de reconsiderar e também trazer uma situação de emergência para o município? Olha, como eu disse, eu não tive acesso ao decreto, quais são as condições que eles levaram a tomar essa decisão. Então, primeiro, antes de eu emitir qualquer tipo de opinião, eu precisava ver o decreto. Hoje, por exemplo, nossa situação, ela... Realmente, nós estamos, não só, com a dengue, nós estamos, hoje os quadros virais aumentaram muito, por algum motivo ela está antecedendo a fase que, de modo geral, começa em abril, maio, mas de qualquer maneira eu posso dizer que nós estamos equilibrados. Espera a tudo isso daí, mas nós estamos preparados do ponto de vista de RH também de insumos. Secretário, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. A gente tem aqui em Campinas já mais de 13 mil casos, no estado 130 mil, então a gente tem 10% dos casos do estado, com uma população que é de 2,7%
do estado, né? Por que aqui a incidência está sendo mais alta do que no restante do estado, que a situação já é complicada? Por que aqui parece estar mais complicado ainda se a gente olhar os números? Bom, dados são coisas assim, a interpretação de dados e o número de dados, às vezes ela pode ser também é uma cidade que tem uma vigilância extremamente ativa, em que todos os dados são computados. A subnotificação ela deve existir também no estado de São Paulo, eu não sei, não posso falar, mas de qualquer maneira, esses números que nós estamos enfrentando hoje, eles já eram esperados. Para a estrutura de uma cidade que tem quase 70 centros de saúde, 4 UPAs, 2 hospitais próprios e toda a rede privada. Secretário, a Campinas tem enfrentado aí nessas questões das ações, e o prefeito da cidade já deu entrevista e comentou com a gente que continuaria insistindo com o Ministério da Saúde sobre o recebimento da vacina contra a dengue, mas que esse também não é o principal ponto de combate, porque a vacina tem um período, tem um efeito, existe um tempo para que o enfrentamento seja feito via esse tipo de medida, né? Mas que o fumacê também já não era algo que era tão viável, porque o mosquito ele também modifica seu comportamento. Depois veio aí o anúncio com os drones para poder ajudar. Fato é que mais da metade das pessoas ou dos imóveis que deveriam ser vistoriados nos mutirões não estão conseguindo ser feitos. Como que a Prefeitura de Campinas vai lidar com esse tema, ainda que colocando os drones e tendo essas ações? Bom, diferentemente da Covid, hoje o problema da dengue é um problema do setor público, da saúde pública, mas também é da população. A população tem uma participação enorme do ponto de vista do sucesso de combate à dengue. Então, ela é muito diferente do que nós passamos aí a crise da Covid. Então, o que a gente tem feito, na verdade, é todas essas campanhas, drone, a gente tem usado e a imprensa tem nos ajudado muito do ponto de vista de conscientizar as pessoas. Todas as nossas visitas pelos agentes da saúde começa a ter um certo sucesso do ponto de vista das pessoas serem mais receptivas para o recebimento, mas de qualquer maneira fazer esse enfrentamento ele é muito complicado. Ontem eu vi uma reportagem sobre o drone vendo os tetos de uma cidade, eu acho que foi a cidade de Goiás. De qualquer maneira, eu vejo assim uma situação muito complicada para enfrentar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de sucesso, porque tem muitos lugares que você não consegue ter esse acesso, mesmo que a população esteja ajudando. Mas, de qualquer maneira, eu acho que todas essas campanhas que estão havendo em relação à atividade da população, eu acho que um momento haver ação maior e aí irá facilitar. Imagino que o decreto de emergência, como eu falei, eu não li, eu não sei exatamente se ele dá poder de entrar na casa e se por acaso ele der esse poder de você entrar nas casas do ponto de vista para combater o Aedes, é uma coisa que a gente tem que pensar aqui na cidade como nós vamos proceder. Até o momento o acesso que nós tivemos aqui também muito preliminar é de que esse decreto permite recursos, alocação de novos recursos, permite também compra de equipamentos, contratação de pessoal, o que, vamos dizer, no papel, né, no preto e no branco aí, facilita um pouco a burocracia, secretário. Esse é o primeiro momento que a gente tem essas informações sobre o decreto. Bom, é fácil. A burocracia no serviço público, do ponto de vista de enfrentamento, ela é um adversário difícil de ser vencida. Como eu disse, nós estamos nos preparando faz 4 meses em relação a esse momento atual. Se ela não é ideal, mas ela está longe do caos, está muito longe, Campinas está muito longe do caos.
equilibrado, nós estamos atendendo outras patologias. Se houver necessidade, nós abriremos o centro de saúde numa parte da noite, do ponto de vista de atendimento somente para dentro. Então, claramente, nós temos mecanismos que a gente pode analisar todo esse problema que é o atendimento público. Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, secretário, o senhor acha que há uma divergência entre os senhores e o governo do estado sobre o enfrentamento à doença ou o Ministério da Saúde? Bom, eu acho que não. Eu acho que sempre essas situações de emergência existe divergência de opiniões, que as pessoas às vezes decretam uma coisa, outra. Eu acho que faz parte dessa situação. Eu acho que não existe nenhuma divergência e nós vamos analisar o decreto para a gente nos falar claramente para que lado nós vamos. Assim, eu vi hoje que Sorocaba também já decretou situação de emergência. Não sei exatamente como está a situação de Sorocaba, mas no momento, como eu posso falar, nós também estamos relativamente equilibrados para a situação do momento. Esse estado para decretar, ele usa os números da relação de casos para cada 100 mil habitantes, que é determinado pela ONU. Então, não seria uma questão técnica, secretário, dos senhores definirem? Não, eu acho que esses números aí, eles são muito controversos, né? Exatamente, eu acho que eu imagino que o caos, a situação de emergência, esteja relacionado também com a estrutura de cada cidade. Eu não sei exatamente quais são os parâmetros, eu não consegui, ainda não deu tempo para chegar, para ler, para ver, porque está vendo os critérios, mas assim, hoje à tarde, muito provavelmente, nós teremos todas essas respostas que você está me falando. Hoje, claramente, nós não estamos numa situação de caos na cidade. Está muito longe disso. Tá certo. Secretário, eu quero agradecê-lo neste momento, deixar aqui aberto sempre o microfone da CBN para que o senhor possa fazer, então, os esclarecimentos e se posicionar assim que achar conveniente. Eu que agradeço toda essa ajuda que vocês estão fazendo. Na verdade, a imprensa, nesse momento, do ponto de vista de conscientização das pessoas, ela é importantíssima e nós estamos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. A população, ela quer respostas, né? Então, é nessa linha e nessa tentativa que a CBN hoje, além da entrevista aqui com o secretário de Saúde, trouxe reportagens analisando os dados relacionados aos números, no que é considerada a sexta pior epidemia de dengue da história da cidade de Campinas, e a gente continua aqui com a programação da CBN, trazendo informação e prestação